Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Olá, eu me chamo Thiago Bons e seja bem-vindo ao meu canal. Este aqui é o Devocional de Graça. Todos os dias eu procuro trazer uma palavra de graça que gera fé e esperança ao seu coração. E hoje é o 10º dia. E hoje também é 1º de abril. Nós estamos começando o mês pascual, o mês de Páscoa. Então a palavra que eu tenho hoje tem uma referência com a Páscoa e é uma data muito especial também por ser o 10º dia que você está me acompanhando, o 10º devocional. Talvez você esteja assistindo esse vídeo num futuro próximo. Então você sabe que eu gravei esses vídeos nesse momento de quarentena, em que nós estamos todos afetados pelo Covid-19, está todo mundo nessa pandemia, nesse isolamento social, e eu busco trazer uma palavra de graça, como um manancial em meio ao deserto. A palavra hoje, eu já disse, tem referência à Páscoa, e a Páscoa está descrita no livro de Êxodo, capítulo 12, eu quero ler só 2 versículos com vocês. Diz assim, a partir do versículo 12: Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13: O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu ver o sangue, passarei então adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Essa aqui é a descrição da Páscoa e é exatamente como nasceu a Páscoa, que é o símbolo perfeito de Cristo Jesus. Você sabe disso. A Páscoa fala sobre o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro que precisava ser imolado. Esse sangue era então passado nos umbrais das portas, ok? Nos umbrais das portas do povo hebreu. Por quê? O anjo da morte ia passar, e onde ele visse que tinha sangue nos umbrais da porta, naquela casa ele não entraria, naquela casa ele não executaria juízo. Nós estamos falando aqui de um tempo de juízo de Deus sobre o povo egípcio, tá bom? E que realidade essa passagem, a menção, a forma como a Páscoa foi criada, que realidade isso traz hoje para a nossa vida prática? Bom, vamos lá. O sangue do Cordeiro Pascual é o sangue de Cristo, já falei isso. É o sangue que justifica o Filho, a Filha de Deus, de todo o pecado. É isso mesmo, o sangue fala sobre justificação. Então, trazendo para os tempos, para os dias atuais, imagine você que por causa do sangue de Jesus, nenhuma praga, nenhum mal, o anjo da destruição não pode entrar na sua casa, porque você é lavado, remido, guardado e totalmente justificado pelo sangue de Jesus. Você acredita nisso? Você crê nisso? Se você toma posse dessa palavra, então você pode dizer: o coronavírus não pode entrar na minha casa, porque eu sou lavado, redimido pelo sangue de Jesus. O Covid-19 não pode entrar porque eu sou lavado, redimido pelo sangue de Jesus. Agora eu preciso abrir aqui um parênteses e te explicar acerca de comportamento. Que muitas pessoas, por causa da religiosidade, fazem uma associação com o comportamento, pensando assim: eu não vou ser atingido por esse mal porque eu tenho jejuado, porque eu tenho feito uma campanha de oração, porque eu tenho sido fiel a Jesus nos meus dízimos, eu tenho sido fiel a Jesus no meu relacionamento com Deus. Então, por causa disso, eu tenho segurança de que eu não vou ser atingido com Covid-19. Olha, é um bom pensamento você procurar ter uma vida de fidelidade ao Senhor, manter o seu relacionamento com Deus e ter uma conduta, um comportamento digno do Filho de Deus. Isso é um bom pensamento. Agora, é um pensamento ruim você achar que pode ser justificado ou protegido por causa dessas obras. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. As suas obras não são capazes de te proteger.
As suas obras, por melhores que sejam, não são capazes de te guardar. O único capaz de te guardar se chama o sangue de Cristo Jesus. E eu vou te provar isso. É só você pensar, raciocinar comigo. Na época da Páscoa, quando o anjo da morte passou diante da casa dos egípcios e dos hebreus, o anjo da morte passou, viu sangue no umbral da porta e disse assim: opa, essa casa aqui foi de um homem bom, essa casa aqui foi de um homem fiel, um homem que nunca cometeu graves delitos, o homem sempre procurou andar certinho, essa casa aqui realmente tem o sangue, essa aqui não vai ter morte. Ele fez por acaso separação de comportamento? Eu vou te fazer uma segunda pergunta. Teve alguma casa que estava com o sangue do cordeiro no umbral da porta? Teve alguma casa de algum homem mentiroso? Óbvio que sim. Teve alguma casa que foi livre da morte de algum homem que tinha cometido algum delito, algum ladrão, alguma pessoa que era violenta, que tinha cometido crimes? Certamente que sim. Teve casas que receberam o livramento do anjo da morte, de pessoas más, com um comportamento mau, mas não era o comportamento que definia se a pessoa ia ser livre da morte ou não. Era o sangue de Cristo no umbral da porta, não o comportamento, não a conduta. Aquilo que definia se a praga, se o anjo da destruição ia entrar na casa ou não, era o sangue no umbral da porta e não o comportamento do indivíduo. Deixa eu dizer algo de Deus para a sua vida. É o sangue de Jesus que torna você digno. É o sangue de Jesus que nos faz ser aceitáveis diante do Senhor e não o bom comportamento. Essa é a palavra de graça que eu tenho para você. Assim como na primeira Páscoa, assim como na criação, na fundação da Páscoa, o Senhor não abençoou o povo por causa da conduta, mas sim por causa do sangue de Cristo, assim, da mesma forma é nos dias de hoje. O Senhor vai te abençoar por causa do sangue de Cristo Jesus. E essa graça, esse favor, esse amor que nós não merecemos, vai refletir num bom comportamento, vai refletir numa conduta digna e aceitável do Filho de Deus. Essa é a palavra, é a porção de graça que eu deixo ao seu coração. Se abençoa a sua vida, compartilha com a tua família, compartilha com o seu grupo de amigos. Por favor, se você não está inscrito nesse canal, se inscreva agora, ative o sininho, que todos os dias eu tenho uma palavra de graça para ser liberada ao seu coração. Deus continue te abençoando e eu te vejo amanhã.